vocês? Meu nome é Carlos Henrique, sou doutorando em Genética pela Faculdade de Medicina daqui da USP de Ribeirão Preto. Este é o primeiro vídeo do nosso canal Descomplicando as Ciências e a Matemática. Nesse vídeo eu darei dicas de áreas como matemática, física, química e biologia. A biologia principalmente para o ensino superior, que é a minha área de atuação, certo? Então nesse primeiro vídeo eu daria dicas de como resolver equações do primeiro grau, que é um assunto muito presente no nosso cotidiano e que também muitas pessoas precisam aprender alguns detalhes que não é visto em sala de aula, ou para vocês que estão fora da escola há muito tempo e precisam rever este conteúdo, ok? Então, inicialmente, equação do primeiro grau. Eu deixei aqui para vocês o primeiro exemplo de equação do primeiro grau. Então, o que é uma equação do primeiro grau? É qualquer sentença matemática expressa através de números e letras, e que apresenta também um sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade, ele divide uma equação em dois membros. Divide a equação em primeiro membro, que é tudo que tiver antes da igualdade, e divide a equação em dois membros, o primeiro membro e o segundo membro, que fica após a igualdade. Ok? Então, o sinal de igualdade ele divide a equação em dois membros, o primeiro membro antes dela e o segundo membro após a igualdade. Então, para resolver uma equação de primeiro grau, eu dou apenas duas dicas para você resolver qualquer equação de primeiro grau. Pode ser a mais complexa possível, mas você irá conseguir resolver apenas com duas dicas que eu irei dar para vocês aqui. É claro que haverá algumas variações e que essas variações nós entenderemos ao longo dos exercícios. Porém, essas duas dicas cabem para todas as equações que vocês irão resolver, certo? Então a primeira dica é: tudo que tiver x em uma equação de primeiro grau fica em um dos membros da equação. E tudo que não tiver x vai para o outro membro da equação, certo? Então essa é a nossa primeira dica. Tudo que possui x, ela fica em um dos membros da equação. E tudo que não possui x vai para o outro membro da equação. Então basta você entender isso, ok? O segundo membro a segunda dica é: tudo que troca de lugar, troca também o seu sinal. Então se você trocar alguma coisa de lado, de membro, você vai trocar também o lugar desse valor, ou desse número, ou dessa letra que você mudar, certo? Então agora eu vou dar alguns exemplos para vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas duas dicas e como resolver uma equação de fato do primeiro grau, certo? Então galera, o nosso primeiro exemplo, para que a gente resolva com aquelas dicas, né, que eu deixei aqui para vocês: 2x mais 5 igual a 8 menos 1x. Como resolver essa equação? Vamos lembrar das dicas. Então a primeira coisa que eu vou sugerir a vocês é dividir a equação nos dois membros. Então antes da igualdade, primeiro membro. Depois da igualdade, segundo membro. Eu vou padronizar, você pode fazer do seu jeito, mas eu vou padronizar para colocar tudo que eu for colocar no primeiro membro vai ter que ter x, ou estar com x, ou ser o próprio x, né? Então tudo no primeiro membro vai ter o x. E tudo que for para o segundo membro não vai ter x. Então eu vou padronizar dessa forma, para lembrar da primeira dica. Então, por exemplo, 2x e 1x terá que ficar no primeiro membro. Então, vou ajeitando aqui a equação, 2x, eu vou ter que passar esse x para o primeiro membro. Se eu vou trocar ele de lugar, eu lembro da segunda dica. Qual é a segunda dica? Trocar o sinal de quem trocar de lugar. E qual é o sinal do número? O sinal do número é o que está na frente dele. Então, por exemplo, esse x aqui que nós iremos passar para o primeiro membro, o sinal dele é menos, porque está na frente dele. Menos 1x vai passar como mais 1x. Ok? Então eu passei ele para o membro que ele precisava ir, para o primeiro membro. Igual. O 8 já está no segundo membro, porque tudo que não estiver com x, ou não ser o próprio x, vai para o segundo membro. Então o 8 já está no lugar certo, não preciso mexer com ele. E o 5, que está no lugar errado, eu vou passar para o segundo membro. E eu vou passar para o segundo membro, se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então vai ficar menos 5. Como todo mundo que tem x já está no primeiro membro, e todo mundo que não tem x já está no segundo membro, agora é só resolver
a equação a partir das operações que são apresentadas. Se eu tenho 2x com 1x, vai ficar 3x. É só somar. Necessariamente, quando você tiver 1x, não precisa você colocar que tem 1x. Basta colocar apenas o x, ok? Igual 8 menos 5 é igual a 3. Pronto, nós temos 3x igual a 3. Só que numa equação a gente quer descobrir o valor de x, o valor da incógnita que nós desconhecemos. Então, para fazer isso, nesse caso, quando apresenta essa situação, significa que esse númerozinho está multiplicando por esse número. Então, você vai fazer o quê? Isolar só o x. O que eu faço com esse 3? Passo para cá, para dividir com esse número que já está lá calculado. Então, x vai ser igual a 3 dividido por 3. Então, o valor de x nessa equação é igual a 1. Ok? Então, nós utilizamos aquelas dicas para resolver uma equação simples como essa. No outro vídeo, eu vou dar dica para vocês de como resolver equações mais complexas, mas também com essas mesmas dicas que eu dei ainda há pouco. Então, dê o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal e é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.